defendida ali naquela Câmara, as pautas que são dos servidores municipais, as pautas que são em defesa da democracia. É um vereador que está sempre presente nas manifestações. Nós agora estamos aqui passando o microfone para que ele faça sua contribuição nesse ato em repúdio à ditadura militar. Léo Damer. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras, camaradas. Este é um ato que não é simplesmente um ato dos partidos de oposição ou dos partidos de esquerda, mas é um ato que representa esta luta que é de todos os democratas, de todas as pessoas que defendem a Constituição, que defendem a República. Um governo não pode comemorar uma ditadura militar. Uma ditadura militar rasga a Constituição brasileira e nós vivemos este tão curto e maior período democrático da história brasileira, 30 anos de democracia, e já temos, de novo, um golpe institucional que rasga novamente a Constituição. Mas é mais do que simplesmente rasgar a Constituição brasileira. O que o Bolsonaro, o que este presidente sugere ao comemorar a ditadura militar é rasgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fez 60 anos este ano. A ditadura militar torturou 8.000 pessoas no Brasil. A ditadura militar matou mais de 500 pessoas no Brasil. A tortura e a morte como prática política, a tortura e a morte como o status quo de um governo, é repudiado há 60 anos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós não estamos simplesmente rasgando a Constituição brasileira, nós estamos rasgando pactos internacionais de civilidade, pactos internacionais que regulam as relações entre os homens e entre as pessoas. Então o que nós temos que fazer, este repúdio, é muito mais do que um ato da esquerda que perdeu a eleição. É o repúdio a uma prática que não pode voltar. É o repúdio a uma prática que, depois da Segunda Guerra Mundial, os países, num pacto internacional, repudiaram. Tortura e morte não é prática política. Nós não podemos permitir que se normalize isso nas relações entre as pessoas. Companheiros e companheiras, nós temos uma jornada muito longa. Não é só simplesmente fazer um ato de repúdio a um governo que elogia o Ustra, o torturador, o governo que elogia a ditadura militar. Este é um governo que quer destruir o Estado Social brasileiro. A reforma da Previdência, que eles querem passar agora no Congresso, junto com a PEC do congelamento dos gastos e a reforma trabalhista, é o tripé da Seguridade Social. Eles querem acabar com o Estado que Getúlio Vargas instituiu no Brasil, que instituiu uma série de políticas sociais e trabalhistas, a proteção social, a Seguridade Social. Nós não podemos deixar que um governo rasgue, jogue fora isso que foi os maiores avanços da sociedade brasileira nesses últimos quase 100 anos de Vargas para cá e nos governos populares que tivemos, nos governos do PT e da Frente Popular. Então, não é só, hoje é uma descomemoração do golpe, mas ainda temos que derrotar a reforma da Previdência, ainda temos que derrotar o ataque brutal a todos os direitos civis, políticos e sociais que nós conquistamos. Esse governo do Estado mínimo, esse governo que o Paulo Guedes quer economizar 1 trilhão em cima do trabalhador e isentar os ricos desse país de ajudar nessa conta, nós temos que derrotar esse projeto. Então a nossa jornada de luta passa por hoje, mas a nossa jornada de luta vai muito além. Por isso, companheiros, companheiras, as pessoas que estão passando aqui, este é um ato que repudia, sim, esse presidente que defende a tortura, mas mais do que isso, esse é um ato de resistência e que aponta o caminho da resistência de defender um Estado social, um Estado justo e um Estado que pense no povo trabalhador e pense nas pessoas e não esteja a serviço do grande capital. Queria lembrar que semana retrasada o presidente estava na CIA, ele com aquele que se dizia juiz Sérgio Moro, estavam na CIA. A CIA, o órgão de inteligência americano, arquitetou os golpes na América Latina. O que um governo brasileiro está fazendo numa agência de inteligência norte-americana
num momento em que ele sugere a comemoração de um golpe no Brasil. Rasgar a Constituição é um crime, mas entregar o Brasil de mão beijada para o interesse do capital estrangeiro é um crime muito maior. Então nós temos que estar atento. O ato de hoje é um ato para demarcar, estamos demarcando em Esteio, aconteceram atos no Brasil todo e hoje nós estamos demarcando aqui na cidade também, mas precisamos estar atentos e organizados para as pautas que virão. A luta continua, a luta será árdua, mas o povo está acordando. O índice de popularidade deste presidente já demonstra que o povo está acordando. A história mostra, a história já mostrou e vai mostrar de novo quem está do lado certo, e nós estamos do lado certo, defendendo o projeto popular, defendendo a justiça social, defendendo o Estado social, defendendo o nosso projeto. Então hoje é um dia de demarcação, teremos muitas jornadas de luta pela frente, mas é importante esta unidade dos partidos de esquerda, de centro, dos movimentos sociais e de todos aqueles que não se reivindicam enquanto partido, mas entendem o que é defender a soberania nacional. Hoje, sobretudo, estamos aqui defendendo a soberania do Brasil. Então, boa luta a todos e vamos descomemorar este golpe que este governo insiste em comemorar, enquanto a prática que nós temos que repudiar, tortura e ditadura militar nunca mais. Valeu, Léo, vereador aqui de Esteio pelo PT, muito obrigado pela contribuição aqui no